Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso podcast Pode Isso, Dona Andréia. Toda segunda-feira às 17 horas a gente tem aqui um encontro marcado com todas vocês. Hoje numa programação muito pra lá de especial, não só com vocês mulheres, né, como a gente já está acostumado aqui a falar, mas também com a juventude, com a melhor idade, com a galera do esporte. Hoje a gente vai trazer aqui um tema aqui top aqui, com essa celebridade aqui do nosso município. Mas antes de eu chamar o nosso convidado de hoje, eu quero aqui falar para vocês, mulheres que estão aí nos assistindo, que se você tem aquele desprendimento, né, de ser uma empreendedora, se você quer ser aí uma mulher de negócios, você precisa entrar em contato conosco. No nosso telefone 976660016, vamos lá, repetindo, 976660016, e você vai entender como é que se faz para participar do nosso projeto da MV Assessoria Jurídica. Ah, não sou advogada. Você não precisa ser advogada, você precisa ter um celular e uma força de vontade, né, para você ser uma empreendedora e ganhar a sua graninha extra, ok? E antes da gente começar aqui a nossa programação, eu vou pedir a você que dê o seu like aí, o seu joinha, aperte o sininho aí, compartilha isso, galera, que a gente precisa muito. Não só vocês, mulheres, mas você, juventude, melhor idade, né? Não é terceira idade, é melhor idade, tá bom? Toda a galera que está nos assistindo, nos ajude compartilhando aqui o nosso podcast Pode Isso, Dona Andréia. E agora sim, a gente vai falar aqui com ele, que é uma pessoa muito do bem e que se tornou um vereador do nosso município. A gente está falando com a nossa excelência aqui, o nosso vereador Leone. Tudo bom, Leone? Uma boa tarde, Andréia. Um prazer, uma honra poder participar desse importante podcast, levando informações para a nossa população. Então, me sinto muito honrado pelo convite de poder participar desse momento tão importante, não só para a nossa cidade, mas para todo o nosso estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Como a gente é de costume, e não vai ser diferente, né? Porque celebridade, autoridade pública, também é um ser humano como todos os outros cidadãos. Então, aqui a gente faz assim, a gente inicia com um pouquinho da trajetória. Quem é o Leone? Quem é o Leone antes de ser um vereador? Quem era o Leone antes, né? Leone era quem? Era o morador da cidade? Era o pai de família? Quem é o Leone? Então, Andréia, também não posso deixar de agradecer ao nosso bondoso Deus, né, por essa oportunidade. Sem ele nós não estaríamos aqui. O Leone é filho dessa terra, fruto desse chão. Sou duque caxiense com muito orgulho. Sou nascido e criado em Duque de Caxias. Sou filho do seu Geraldinho, funcionário público aposentado, que contribuiu muito para o crescimento da nossa cidade através dos seus serviços prestados, né, em favor do nosso município. Filho também da Dona Leda, do lar. Dona Leda, uma mulher de oração, está sempre em oração a Deus, por mim, pelos meus irmãos, por toda a nossa família. Formei a minha família aqui em Duque de Caxias. Sou casado com a minha querida e digníssima esposa Kelly. Temos os nossos filhos, também estão sendo criados aqui. Então, o Leone herdou com muito orgulho a profissão, né, do meu pai, que é na atividade de máquinas pesadas, caminhões, terraplanagem. E eu sempre, desde novinho, gostava e gosto até os dias atuais da profissão. E eu, novinho, criança ainda, eu já chorava e pedia para o meu pai me levar, né? Quando meu pai saía para trabalhar, eu chorava porque eu queria ir junto com meu pai para aprender a profissão. Meu pai, às vezes, podia me levar, às vezes não. E ali eu herdei a profissão com muito orgulho. Meu pai também, meus pais me deram, a mim e aos meus irmãos, os estudos, né, com muito sacrifício, mas proporcionou para mim, para os meus irmãos, os estudos. Eu e meus irmãos formamos o ensino médio. Eu fiz o ensino superior, sou formado em teologia, pós-graduado em gestão pública. Meu irmão está cursando engenharia civil. Tem outro irmão que é funcionário da prefeitura. Então,
é uma família respeitada na cidade, uma família de trabalhadores, uma família cristã, temente a Deus. É importante até falar na questão da formação, porque muitos, conforme a política vai se desdobrando no município, no estado, então as pessoas andam um pouco insatisfeitas, né, com a temática chamada política, então ficam pensando assim, que às vezes uma pessoa se candidata para ser um político porque ele não teve oportunidade na vida, então ele quer ser um político. Mas aqui a questão aqui é o contrário, né? Aqui nós temos um homem que é um trabalhador, que é uma pessoa que estudou, que tem a sua graduação, né? E que realmente se preocupa com as questões da cidade, mas que tem a sua formação profissional estabelecida ali, né, estabilizada, que aprendeu até de seus próprios pais. Isso é fantástico. Isso ensina muito às nossas crianças e adolescentes e jovens que estão aí pleiteando algo, né, para o seu futuro, ter esse exemplo. Ter o exemplo de um parlamentar que já tem uma vida formada e que tão somente quer atribuir a sua vida às causas nobres, né, da cidade. E já falando sobre isso, né, já vamos entrar no assunto, que eu não quero perder tempo, eu quero saber como é que está essa questão da sua gestão, né, por esses 100, da sua administração ali por esses 100 dias, porque o grande desafio de um cidadão é conseguir passar num pleito eleitoral para aquele que deseja, né, cuidar da parte política da cidade. E aí, o Leone, com todo o seu desenvolver dentro do município, com toda a sua disponibilidade de ajudar o próximo e de se importar com a cidade, driblou essa primeira etapa. Ufa, entrei. É a sua primeira vez, obviamente, né? Então, agora o Leone entra e ele deixa de ser só o cidadão que ajuda a população no seu bairro e nas adjacências, agora para ser o parlamentar municipal. E dentro desses 100 dias, como que foi assim? Como que ficou na sua cabeça isso? Assim, agora eu sou um parlamentar. O que veio assim de primeiro insight assim que veio? Poxa, quem eu sou agora? Eu estava dormindo um cidadão que ajudava o próximo e amanheci um parlamentar. E como que se passa isso dentro da sua cabeça? Gratidão a Deus, né? Não tem uma outra justificativa a não ser a mão de Deus que me conduziu até o parlamento da nossa cidade, nessa 20ª legislatura. Sei que tem muitas pessoas que contribuíram, mas o principal é a mão de Deus que me conduziu até o mandato. E o mandato parlamentar, Andréia, como você bem disse, só vai potencializar o trabalho que já desenvolvemos ao longo dos anos na cidade. Com toda a humildade, eu não entrei na política por nenhum outro motivo a não ser de servir a população. Essa é a verdadeira e a boa política. É a ação de um político buscando atender às necessidades da população, em especial aqueles que mais precisam. Por esse motivo que eu entrei na política. Busquei me preparar com toda a humildade. As oportunidades que eu tenho, né? Conhecimento nunca é demais. Isso é bom a gente deixar aqui registrado para os jovens. Conhecimento nunca é demais. As oportunidades que tiverem de você adquirir conhecimento, não perca a oportunidade, se abasteça de conhecimento. E as oportunidades que eu tive, sou aluno da ELERJ, né? Que é a Escola do Legislativo do Rio de Janeiro. Realizei diversos cursos na ELERJ. Quem me deu essa oportunidade, abriu essa porta, foi o deputado estadual Rosenberg Reis. Legal. Estudei o regimento interno da Câmara, estudei as leis orgânicas do município. Isso tudo para quando eu tivesse a oportunidade, com a bênção de Deus e com a força do povo, eu realmente estivesse preparado para representar a população e, de fato, viesse fazer a diferença na vida das pessoas. E é o que eu tenho feito ao longo desses primeiros dias, desses primeiros 100 dias, né, do nosso mandato como vereador, realizando diversas indicações legislativas, criando, né, diversos projetos de lei. O vereador ele tem que estar disponível para estar próximo da população e conhecer de perto a necessidade de cada localidade. E através dessas informações,
o vereador, através do seu mandato como vereador, através do seu mandato, né, em exercício, ele buscar as soluções através de indicações legislativas, através de projetos de lei, né, junto ao prefeito, ao executivo da nossa cidade, que é o prefeito. Então, é o que nós temos feito, né? São poderes independentes, mas se não tiver uma harmonia, o poder executivo e o poder legislativo, importantes projetos deixam de ser realizados por conta de briga, de guerra. Então, o poder legislativo com o poder executivo tem que ter essa harmonia para que chegou alguma mensagem do prefeito na Câmara, o presidente venha pautar essa mensagem, que venha a ser analisado ali pelos vereadores, venha a ser discutido, votado, e se for um projeto que for atender a necessidade do povo, que venha a ser aprovado, venha a ser sancionado, como já tivemos alguns já nesses primeiros 100 dias. E também as indicações legislativas. O vereador é quem está na ponta, é quem conhece de perto a necessidade ali da população. Então, as indicações legislativas, toda a ação de um vereador, ele está ali representando a população da nossa cidade. Então, tem que ser também olhado com sensibilidade, com carinho pelo executivo da nossa cidade, para que possa ser atendido. Já fizemos diversas indicações legislativas, diversos projetos de lei, está sendo tramitado na Câmara, projeto da nossa autoria, em defesa dos idosos, em defesa dos jovens, dos adolescentes. É o que nós vamos falar agora. Né, projetos que vêm... Nossa cidade é um celeiro de jovens e adolescentes, de talentos, de joias, né, de atletas, em todas as modalidades. O futebol se destaca, mas tem outras modalidades. Então, é necessário ter um apoio, um incentivo maior do poder público para apoiar e incentivar essas joias que representam a nossa cidade, muitas das vezes em competições internacionais, levam o nome da nossa cidade para o mundo. Então merecem um apoio, merecem um incentivo, e também, mesmo que esses atletas no futuro não venham se tornar atletas profissionais, mas vão se tornar cidadãos de bem. Então é importante políticas públicas através do esporte, é importante políticas públicas para cuidar dos nossos idosos. Em todas as áreas, as políticas públicas é importante para atender aqueles que mais precisam, que são quem utilizam os serviços públicos. E é esse o dever do vereador, fiscalizar para defender e garantir o direito da população, que é de ter serviços públicos de qualidade. Muito bom e muito explicativo isso. E até quero destacar a questão do seu perfil político, que é o de ser um mediador, né? De ser o parceiro político de outros vereadores, porque, sendo assim, vocês conseguem chegar a um denominador sem briga, né? Mas conseguem chegar à questão final, que é a aprovação de uma lei para a benfeitoria daquela população. Então, assim, é perfeito seu raciocínio nessa trajetória sua política, porque ainda é muito mais eficaz do que muitos outros políticos que já estão há muitos anos. Não estou falando só de Caxias, estou falando a nível até Brasil, outros municípios no nosso país, que não conseguem ter esse raciocínio, né? Essa questão, vamos dizer, de humildade, né? Vamos dizer, eu sou um político, você também então a gente vai se unir para chegar a um fim comum. Isso é uma lição para a vida, ninguém faz nada sozinho, na política não é diferente. Os embates políticos têm que existir? Tem, mas no período de campanha eleitoral. E mesmo no período de campanha eleitoral, tem que ser de forma respeitosa. Passou o dia da eleição, aqueles que foram eleitos têm que estar unidos, porque o objetivo é em comum, é de servir o povo, aqueles que mais precisam. Então, essa união é muito importante dos vereadores eleitos para que possa a cidade crescer, avançar. Depende do legislativo da nossa cidade. Excelente, parabéns. Agora a gente vai estar aqui soltando algumas imagens, a galera em casa vai ver, nós vamos assistir naquela telinha ali. E aí, quando soltar a imagem, você vai explicar um pouquinho pra gente, porque agora a gente vai dizer o seu andar na prática. Dentro desses 100 dias, o que o Leone, no seu primeiro mandato, já desenvolveu, porque para mim, humanamente
falando, é muita coisa. Eu já vi muita coisa, estudei bastante aqui, mas assim, fica até, porque é muito volume de coisa. Então, assim, o seu marketing preparou algo pra gente aqui, a gente vai colocar agora essas imagens e vai explicando um pouquinho, ok? Vamos olhar ali. Pode soltar, nosso diretor. Aumento salarial dos conselheiros tutelares. Então, Andréia, foi uma das mensagens logo no início do mandato enviada, né, para a Câmara, né, pelo nosso prefeito Netinho Reis, e o presidente pautou essa matéria, foi discutido pelos vereadores, votado e foi aprovado o reajuste salarial dos conselheiros tutelares. Eu votei sim, porque eu entendo da importância da valorização dos servidores públicos. E os conselheiros tutelares desenvolvem um trabalho muito importante, cuidando das nossas crianças, dos nossos adolescentes, defendendo as nossas crianças, os nossos adolescentes, e muitos deles trabalham, muitas das vezes, na sua folga, eles são acionados e eles vão para cumprir ali a sua missão, que é cuidar de crianças, dos adolescentes. Então, muito justo esse aumento, muito justo, merecido esse aumento para os conselheiros tutelares. Hoje nós temos 5 conselhos na nossa cidade, está para ser votado o 6º. Nós temos 6 conselhos e está para ser votado o 7º. Verdade, desculpa. Temos 6 conselhos, cada conselho com 5 conselheiros tutelares, e está para ser votado, né, discutido, para ser aprovado a criação do 7º conselho. Então, de acordo com a demanda da cidade. Então, muito importante essa valorização desses profissionais que desenvolvem um trabalho tão importante na nossa cidade. Eu votei sim com muito orgulho e com muita responsabilidade, porque eu quero o crescimento, eu entendo que é necessário e eu quero o crescimento da nossa cidade. A pauta do conselho, eu sou até, né, assim, estranho falar, porque eu fui conselheira tutelar desse município, então essa pauta para mim é uma pauta muito importante, poder saber que nós temos vereadores, né, que no seu caso apoia o Conselho Tutelar, para nosso entender, é de um ganho enorme. O Conselho Tutelar no município, ele já não tinha aumento salarial desde 2009. Vinha numas gestões, né, enfim, que a gente não tem necessidade de falar agora, mas assim, que haveria mesmo a necessidade. O salário estava baixando a R$ 2.300 para uma importante missão, né, que eu não digo nem função, mas missão desses bravos conselheiros. Então, ter um vereador que se preocupa com a pauta, que se preocupa com a causa, que votou sim e que ainda luta por mais um conselho, né, é de um ganho assim enorme. Que Deus te abençoe e que você possa continuar nessa trajetória aqui, para a gente é super importante, ok? Vamos ver aqui nossa próxima a indicação. Essa indicação aí foi da creche municipal, né, de Saracuruna. Qual a importância disso nessa região? Então, hoje é um déficit hoje na nossa cidade, apesar de nos últimos 8 anos o governo da família Reis, né, deu início o governo com Washington Reis como prefeito, depois o Wilson Reis e agora o Netinho Reis. Mesmo nesses últimos 8 anos, terem sido construídas muitas creches na nossa cidade, mas ainda há uma necessidade de mais creches. Então, eu entendendo essa necessidade da população, e ali na região de Saracuruna, que é uma região muito populosa, tem ali os subbairros ali de Vila Uruçaí, Parque Adelaide, Parque João Pessoa, Parque Independência, vai contemplar toda aquela região, o Jardim Rosário, que é o Vasquinho, vai contemplar toda a região. E é uma necessidade, eu ouvi muito esses pedidos, né, no período de campanha, das mães falando sobre as vagas nas creches, que não podiam ir trabalhar porque não tinham aonde deixar os seus filhos. Então, eu entendendo essa necessidade, logo nos primeiros dias do nosso mandato, eu fiz essa indicação
Legislativa, solicitando, né, ao nosso excelentíssimo prefeito a construção de uma creche municipal ali em Saracuruna, com 4 refeições diárias para as nossas crianças, alimentos saudáveis, com acompanhamento de nutricionista, para as mães poderem ir trabalhar em paz, sabendo que os seus filhos estão sendo bem cuidados. Isso, perfeito. E também é muito importante, né, essa questão da preocupação da creche, por questões de índice, porque o índice municipal estava enorme de crianças fora de unidade escolar. Então, novamente, tendo um vereador que se preocupa com a educação dessas crianças, com o amparo para essas mães poderem trabalhar, isso para a nossa cidade também é um ganho enorme. Ainda falando mesmo nesse mesmo tema, não mais nesse mesmo tema, mas o próximo que eu acho que vai colocar aí agora, que é o tarifa, vê se é o do tarifa zero, Carlos, porque isso é muito interessante, a gente está falando também. Isso aí, ó, tarifa zero. Quais as regiões que você acha que foram mais, que você acha que precisou mais de ter o tarifa zero? Explicar um pouquinho também, né, o que é o tarifa zero. O tarifa zero, ele foi criado para atender os corredores da nossa cidade, onde não tem as linhas de ônibus. Okay. Onde a população tinha dificuldade de ter uma linha de ônibus, nesses corredores foi implantado o tarifa zero, gratuito, sem nenhum custo para a população, e esses ônibus novos, com ar-condicionado, para atender a população com dignidade, leva a população para os locais onde tem o transporte, onde tem as linhas de ônibus. Então, deu início no ano passado e foi comentado, né, pelos adversários a política suja, que quando passasse a eleição o programa ia ser encerrado, e a população está vendo aí na prática, pelo contrário, ao invés do que os adversários falavam, o programa ele está sendo ampliado. Eu, inclusive, fiz indicações legislativas solicitando ao nosso prefeito a instalação, a implantação do programa Tarifa Zero na Pioneira, que é ali um bairro, né, um subbairro ali de Jardim Primavera, onde na Avenida Geraldo Rocha, onde não tem ali a linha de ônibus, que a população ali ela sofre com a falta do transporte público. Uruçaí, né? Também solicitei para Vila Uruçaí, pegando ali da Rua Petrolina, passando pela Barão do Rio Branco, pegando a Conde de Irajá, indo até o Cangulo. Também solicitei para Campos Elíseos, saindo ali da Estação da Primavera, pegando a Rua 2, Avenida São Paulo, até o Saraiva. Isso. Então, os corredores que a população me passou dessa necessidade, me fez essa solicitação, e hoje, como representante legítimo do povo, eu tenho que transformar esses pedidos, essas solicitações, em indicações legislativas para que possamos atender a necessidade do povo. Então, estamos aguardando aí o nosso prefeito Netinho Reis atender aí as nossas indicações, que são as solicitações do povo. Maravilha! Você que está nos assistindo agora, podcast Dona Andréia, hoje com a nossa autoridade aqui no nosso município, o vereador Leone, explicando um pouquinho só do que, já vamos ter que fazer 2, 3 programas aqui, para ele explicar tudo que ele anda fazendo dentro dessa Câmara, que está revolucionando aqui o nosso município. O Carlos vai jogar agora aqui. Antes do Carlos jogar aqui a imagem, eu quero pedir a você, dar o seu like, seu joinha, dê o seu comentário, compartilha, nos ajude aqui nessa programação, ajude outras pessoas a entenderem e conhecerem como que é a política da nossa cidade em Duque de Caxias, ok? Carlos, coloca pra gente esse projeto de lei que fala das áreas públicas de lazer. São 4 fotos, uma foto que tem, e essa aí. Fala pra gente, Leone, sobre esse projeto de lei que eu achei super interessante, né, das telas de proteção. Então, é um tema também que hoje está muito sendo falado, que é sobre o autismo. E eu nem falo somente autismo, falo as pessoas, crianças atípicas, que aí você consegue atingir abraçar todas as comorbidades, né? Então, a criança em si já tem uma energia
por si só, né? E uma criança atípica tem uma energia ainda maior. Então, por questão de segurança, e também as mães atípicas me passaram essa necessidade, para que elas pudessem estar levando seus filhos, né, essas crianças atípicas com autismo, nas praças públicas da nossa cidade, senão haveria possibilidade da adaptação para a utilização das crianças atípicas, para dar mais segurança. Porque hoje os playgrounds da nossa cidade, os playgrounds nas praças públicas da nossa cidade, eles não têm nenhuma tela de proteção, eles são abertos. Então, eu criei esse projeto de lei, alterando a Lei 3.419, para que se tornasse obrigatório na nossa cidade, destinado às crianças com transtorno de espectro autista, com TEA, crianças atípicas, a instalação de telas de proteção para dar mais segurança, porque uma criança dela, um pai e uma mãe piscou um olho, essa criança pode correr para o meio da rua e acontecer uma fatalidade. Aí um momento de lazer e bem-estar da família acaba virando uma tragédia. Então eu estou aguardando o prefeito Netinho Reis, ele avaliar aí com carinho, com responsabilidade, porque vai gerar custo também, eu tenho essa consciência, então tem que ser avaliado por uma equipe técnica da prefeitura, da fazenda, a possibilidade porque vai mexer no orçamento da cidade. Está em tramitação, né? Está em tramitação e eu espero que venha ser atendido, porque é uma necessidade das mães atípicas da nossa cidade. E hoje esse novo governo, ele tem se demonstrado que é um governo inclusivo. Inclusive já inauguramos aí 2 praças inclusivas com brinquedos para crianças atípicas, toda a adaptação dos playgrounds lá para crianças atípicas, brinquedos para crianças atípicas. Está também em construção a Casa do Autista, que é um programa também muito bacana, que vai atender não só as crianças, mas a família, entendeu? Então, acredito que nós vamos avançar muito a nossa cidade nesses próximos 4 anos aí, na questão do tema do autismo e das crianças atípicas, das pessoas atípicas. Também tivemos uma lei que eu votei sim também, que tem a ver com o tema, que é a isenção do IPTU. Perfeito. Por exemplo, os imóveis hoje na nossa cidade, já foi até sancionada essa lei, discutimos na Câmara, discutimos, votamos e aprovamos. Inclusive foi no Dia Mundial de Conscientização do Autismo, foi quando chegou essa mensagem do Netinho, do nosso prefeito, e o presidente também trabalha muito, né, para esse tema específico, já botou em pauta, já foi discutido, votado e aprovado. E hoje os imóveis na nossa cidade, os proprietários dos imóveis que tem algum membro da família nesse imóvel que tem alguma comorbidade, que é uma pessoa típica, com TEA, é isento de IPTU. Vai ajudar muito. Né? O recurso que está pagando o IPTU, essas famílias vão estar utilizando para outras coisas. Então, acredito que vai ser de muita valia para essas famílias, esse recurso. Poxa, tem até uma amiga nossa que defende muita causa também. Eu gostaria muito que ela também te conhecesse esse trabalho e entendesse também. Eu tô lembrando, estou falando contigo, eu tô lembrando aqui de uma guerreira, uma lutadora aí. Um beijinho para ela. Ela sabe que o carinho que a gente tem que ela tem por essa causa e que a gente tem por ela levantar essa bandeira. Vamos falar aqui do último tema, não que esteja encerrando, mas só para a gente lançar aqui a última foto, Carlos, que é essa questão, não, a última, que é do esporte, judô, alguma coisa assim. Vamos lá, essa aí, ó. Essa aí, por quê? Porque parece que você é vice-presidente, né, da pasta. Isso. Outra coisa também que foi um diferencial na Câmara, foi a eleição das comissões permanentes da Câmara. O presidente conduziu de uma forma muito legal, que foi democraticamente votado. Era montado as chapas, tanto para presidente, vice-presidente, relator, suplente, e aí foi votado ali pelos vereadores. E eu fui eleito
para 5 comissões. A comissão de esporte, comissão de idoso, comissão de obras, desenvolvimento urbano, e fiquei suplente na comissão de defesa civil. Legal. E o esporte, eu sempre acreditei, né, no esporte como uma inclusão social, como uma transformação social, e eu sempre militei muito pela causa do esporte, mesmo ainda não estando no exercício do mandato. E eu fui presenteado, né, por fazer parte, ser vice-presidente da comissão permanente na Câmara, comissão de esporte. E a foto que foi apresentada ali foi do projeto da Fundec em Saracuruna. Esse projeto muito importante, deu início no ano passado, uma solicitação minha, ao prefeito na época, Wilson Miguel, ao deputado estadual Rosenberg Reis, ao deputado federal Gutenberg Reis, e eu fui atendido como cidadão, né, pela seriedade do nosso trabalho, né, por ser uma família respeitada na cidade. O trabalho que nós desenvolvemos é um trabalho sério, e nós fomos atendidos. É um braço pequeno ainda em Saracuruna, precisa ser ampliado. E nesse novo governo, eu apresentei para o Netinho a importância desse projeto e a possibilidade de darmos continuidade e também na ampliação. E o Netinho, ele atendeu o meu pedido, entendeu essa importância. O projeto da Fundec continua lá em Saracuruna. Hoje nós temos lá, mesmo ainda sendo um braço pequeno, mas nós temos lá o curso de Taekwondo, de alto rendimento, faixas pretas que representam a nossa cidade em campeonatos internacionais. Temos o Taekwondo Kids, temos o curso de defesa pessoal para as mulheres, temos o reforço escolar para os alunos que fazem parte do projeto, e temos o projeto literário, que é um importante projeto também para crianças de 4 a 9 anos, para incentivar a leitura e a escrita. Os instrutores da Fundec lá em Saracuruna é o mestre Engelbert, a mestre Leidiana, o mestre Lucas, o mestre Rigueiro. Quero mandar um abraço aqui para os mestres e todos os alunos. Hoje nós estamos lá com quase 100 alunos. Caramba! Então, isso com um braço pequeno ainda. O prefeito, o primeiro andar, já está na fase de conclusão das obras de reforma, e acredito que nesse mês ainda nós estaremos lá inaugurando e anunciando para a população que nós vamos ter lá diversos cursos, além do que nós já temos hoje. Então, um importante projeto que é da Fundec, escrevendo uma nova história, que é a escola técnica na nossa cidade, né? E uma das solicitações que eu fiz ao prefeito Netinho e à professora Roseli Duarte, quero também mandar um beijo para a Vanessa, para que possamos realizar cursos ali nesse projeto, que venham ser cursos de acordo com as necessidades das grandes indústrias que nós temos ali na região do 2º Distrito. Hoje, o 2º Distrito é onde está instalada as maiores indústrias. E muitas das vezes, quem ocupa essas vagas não são os moradores locais. Os munícipes, né? Os munícipes da nossa cidade. Então, triste, né? Eu fiz essa solicitação para que os moradores locais dessas grandes indústrias já sofrem os impactos ambientais por conta da operação dessas grandes fábricas, dessas grandes indústrias. Então, como medida compensatória, essas vagas de emprego venham ser dos moradores locais. Mas para que eles possam ter essa oportunidade, eles precisam ter a qualificação. Capacitação, a qualificação. Isso. Então é onde nós entramos com a Fundec para capacitar, qualificar a mão de obra local, para que venhamos dar oportunidade para os moradores da nossa cidade, e vamos estar resolvendo 2 problemas. Um, o do desemprego, e o outro da economia da nossa cidade. Perfeito. Porque os trabalhadores vão receber os seus salários e vão utilizar aqui mesmo na cidade. Então a economia vai girar. Capital, né? Vai girar aqui mesmo. Vai girar aqui mesmo na nossa cidade. É impressionante, até emocionante dizer isso, porque isso é muito pouco discutido no meio da velha política, vamos dizer assim, né? Então essa política nova que vem chegando com a sua
legislatura e com os demais, eu penso que é um novo pensar político na cidade. Lembrando que deputado federal Gutenberg Reis, deputado estadual Rosenberg Reis e prefeito Netinho, eles têm toda essa visão, não só do investimento no esporte, como também na capacitação do próprio cidadão para o melhor emprego e com seu apoio, com a sua... como se fosse uma aliança, né? Um casamento. Sim, foi feito. São os parceiros. Né? É importante dizer também legal. que o mestre Engelbert e a mestre Leidiana, juntamente com todos ali da associação Engel Team, que é uma associação de taekwondo, e que representam, como eu falei, a nossa cidade, até mesmo em competições internacionais, eles vêm desenvolvendo esse trabalho já há mais de 20 anos. Hoje não, logo quando eu tomei conhecimento desse trabalho tão importante que eles desenvolvem lá na nossa região, eu logo me coloquei à disposição para poder ajudar. E eles, o lema, né, desse trabalho que eles desenvolvem é formando campeões, não só para o esporte, mas para a vida. Então, eles merecem todo o nosso reconhecimento por esse trabalho tão importante que eles desenvolvem na nossa cidade, né, formando campeões, não só no esporte, mas na vida. Inclusive, a Fundec, quero deixar aqui registrado, com a Prefeitura de Duque de Caxias, vai realizar no próximo mês, 22 de junho, vai ter uma competição de taekwondo, não só de Duque de Caxias, vai vir equipes de todo o estado do Rio de Janeiro, os instrutores Engelbert, os instrutores a Leidiana, Lucas Regueira, com a Fundec, com a Prefeitura, que estão organizando esse grande evento, que vai ser realizado no dia 22 de junho, com equipes de todo o estado do Rio de Janeiro. E o taekwondo é uma modalidade olímpica. Quem sabe aí nos próximos anos nós não vamos ter um talento da nossa cidade na equipe olímpica aí representando o nosso país. E eu ia te falar isso, que isso é um sonho nosso, né? A nossa cidade sendo representada é um orgulho. Sim. Que temos, né? Um investimento na vida do jovem, na vida do adolescente. Isso tudo, você falando aqui, também tem muito a ver com o próximo tema, que a gente já estamos, né, com os nossos tempinhos aqui um pouco corrido, mas a gente ainda quer falar muita coisa, mas ainda tem a ver com a nossa temática também, porque eu sou uma rotariana, então eu não poderia deixar de passar essa missão, né, do que é o Rotary, né? Você já sabe muito bem, já Sim. conhece bem, já será em breve convidado também para estar conosco lá no Jardim Primavera, mas assim, o que é a visão do Rotary, né? De investimento na vida do jovem, do adolescente, na melhoria do seu ambiente, do local onde a sociedade convive. Então, assim, o seu perfil de político, a sua trajetória política, a sua formação política, do que você está desenvolvendo dentro desse município, muito tem a ver com a filosofia de vida do rotariano, do Rotary, né? De tentar melhorar a vida do cidadão, de tentar investir na comunidade, essa questão de dar a oportunidade ao cidadão através da empresa, capacitá-lo para que ele possa usufruir da empresa que se estabeleceu dentro da própria cidade daquele cidadão. Então, assim, é uma questão até de orgulho a gente está falando aqui hoje dessa gestão, né? Sim. Desse mandato. Isso é muito legal. Sim. Eu acredito que todo cidadão caxiense precisa ouvir de seus vereadores, né? Esses trajetos, esses trâmites, porque é muito fácil. A pessoa está de fora, o vereador não faz nada, o prefeito não faz nada, o governador não faz nada, mas não consegue acompanhar a trajetória desse político, como que ele vive o dia a dia, quais são as intenções disso, né? Sim. Isso é muito legal. E a gente falando agora que a gente ainda falou um pouquinho da melhor idade, né? Então, eu queria que você explanasse agora aqui um pouco, já que você é da parte da melhor idade, quais são os projetos, ou quais são os caminhares que o seu mandato já tem em relação à melhor idade, que a gente chama carinhosamente de melhor Sim. idade, né? Então, é também um compromisso de campanha do nosso prefeito. Eu também já fiz a indicação através do nosso mandato como vereador
para a criação na nossa cidade da Casa do Idoso. Porque o idoso, ele merece todo o nosso respeito, toda a nossa consideração, todo o nosso carinho, porque dedicaram as suas vidas para o crescimento da nossa cidade, né, para o avanço da nossa cidade. E quando chega na maioridade, não pode ser esquecido, tem que ser lembrado, tem que ser homenageado. Meu pai, 85 anos. Quanto meu pai não contribuiu para o crescimento da nossa cidade? Hoje ele está aposentado, ele não pode ser esquecido. Ele não pode ser deixado de lado como uma pessoa inútil. Não, é uma pessoa que merece ser valorizada porque muito contribuiu para que a nossa cidade chegasse ao tamanho que é hoje. Hoje, há 40 anos atrás, a nossa cidade não era... Eu que sou nascido e criado aqui em Duque de Caxias, eu tinha vergonha de dizer que morava em Duque de Caxias. Esgoto a céu aberto, ruas sem pavimentação, ruas sem iluminação pública. Poxa, o atendimento público precário, saúde pública precária. Entendeu? Hoje a nossa cidade é reconhecida no país como a capital da saúde. Hoje a nossa cidade é conhecida no país como a cidade-luz. Quase toda a nossa cidade já está iluminada em LED, gerando economia e também gerando uma qualidade na iluminação pública. Isso tudo está acontecendo porque lá atrás teve os idosos que trabalharam, lutaram muito para o crescimento da nossa cidade. Então não pode ser esquecido. Não podemos somente julgar pelo presente. Nós temos que lembrar de quem contribuiu para que pudéssemos chegar ao lugar de destaque que estamos hoje. Mas temos muito ainda que melhorar, né? Nossa cidade tem potencial para melhorar ainda mais e as políticas públicas para atender a necessidade do idoso vai ser vista com carinho. É uma pauta que eu também defendo muito e que o nosso prefeito está sensível em atender, como já no início do mandato é um compromisso de campanha dele, e ele vai conseguir, através dos vereadores que fazem parte da base do governo na Câmara Municipal, dando a ele governabilidade, ele vai conseguir tirar do papel esses importantes projetos, e um deles é a criação da Casa do Idoso, que vai ter toda a estrutura ali, profissionais preparados para cuidar ali com dignidade dos idosos da nossa cidade, que merecem todos os cuidados, toda a consideração, todo o respeito, todo o carinho. Não pode ser esquecido nunca. Lembrando que isso é até biblicamente, né? Porque Salomão foi o homem mais sábio de toda a história nossa. Sim. E ele consultava os mais velhos, né? Sim. Então é sempre bom honrar os mais velhos. Sim. Essa atitude de vocês também é nobre, sua atitude, a atitude do prefeito, né? Lembrando que também isso tudo é um conjunto entre governo federal, governo estadual, sim, Gutenberg Reis, Rosenberg Reis, Netinho Reis, Leone, é uma junção aí, e demais vereadores na Câmara também, é um esforço mútuo, né? De todo mundo junto para trazer o melhor para a nossa cidade. Fantástico. Antes a gente ainda já está caminhando para o final, mas antes de caminhar para o final, queria que você falasse um pouco sobre a Guarda, porque agora vai ter o concurso da Guarda. Sim. E qual a sua participação nessa importante temática, porque parece que foi até ampliado as vagas, enfim. Então, queria que você falasse um pouco sobre a Guarda para a gente. Foi também uma das mensagens do nosso prefeito, logo nos primeiros dias, que ele enviou para a Câmara, e discutimos, votamos e aprovamos a criação de mais 400 vagas para a nossa Guarda Municipal através do concurso público. Eu votei sim porque eu quero uma cidade mais segura. Sim. Hoje a segurança é um tema que também está sendo muito falado, não só na nossa cidade, mas em todo o estado do Rio de Janeiro. E por uma determinação, né, do STJ, hoje o município, não que vai transferir a responsabilidade para o município, mas o município hoje ele pode
trabalhar em sinergia com o Estado para melhorar a segurança da cidade. É dever do Estado, mas a responsabilidade é de todos. Então, logo quando saiu essa decisão do STJ, o nosso prefeito ele enviou a mensagem e nós votamos na Câmara, eu votei sim, para a abertura dessas novas vagas, 400 vagas, através de concurso público. As inscrições foram abertas, se encerram agora 12 de maio. Tem lá no link todas as informações de altura, mínima, faixa etária de idade, todo o formulário para preencher, a taxa que tem que ser paga para poder participar desse concurso. Então tem lá todas as informações e as inscrições se encerram agora 12 de maio. Então vai ser muito importante para a nossa cidade, 400 agentes de segurança preparados, treinados psicologicamente, para dar mais segurança, armados, para poder atuar na segurança pública da nossa cidade. Vai dar um choque de realidade na nossa cidade e acredito que vai ser muito importante. E não só os novos 400 agentes, mas também o nosso prefeito já investiu no sistema de monitoramento. Né? Foi promessa de campanha, né? Sim, estava em fase de teste, as torres de segurança, que cada torre tem 6 câmeras, e já foi aprovado e foi espalhado em 100 pontos estratégicos, 6 câmeras em cada torre, que vai totalizar 600 câmeras a mais do que já tinha, com reconhecimento facial, e já tem vários casos aí de prisões que foram realizados através desse apoio das câmeras de reconhecimento facial. Então, isso tudo dá mais segurança. E não foi só a votação para a abertura dessas novas vagas através de concurso, mas também votamos o plano de carreira, plano de cargos e carreira da Guarda Municipal. Isso. Que era uma das demandas também que os guardas estavam pleiteando. Tivemos uma reunião junto com os guardas, e aí ali a gente ouvimos ali as demandas que eles apresentaram, e aí o presidente pautou essa matéria, nós discutimos lá e votamos e aprovamos aí o plano de cargos e carreira e também a remuneração salarial dos guardas municipais da nossa cidade. Muito bom, muito bom. Olha, poderia ficar aqui falando horas e horas, eu tenho certeza que você ia falar muito mais coisa, porque a gente não falou nem 10% da sua trajetória dos 100 dias, né? Sim. Porque deveríamos ter mais programação aqui, sim, mais horário para você explanar tudo aqui, mas a gente vai ter que dar essa travinha aí, e eu não posso deixar de encerrar essa programação por uma pauta que a gente luta, né, que é a Marchinha para Jesus. Verdade. Que tá aqui, gente. Então, verdade. Assim, ó, aqui tá a camisa da Marchinha, né, muito linda aqui, ó, que vai para a mão do nosso vereador, tá muito vendo, obrigado. Gente? Aí eu vou te falar, segura aqui a camisa bem bonita, assim, tudo é marketing. Obrigado. Marketing, tá aí. Mas deixa eu falar, agora, dia 9, né, eu sei que já tá lá na sua agenda, sim, convidado para estar conosco lá no cinema, no Caxias Shopping. Sim. Leone, a gente conseguiu reunir mais de 350 crianças para assistir o filme Rei dos Reis. E nós aqui, em nome da Marchinha, a gente quer te agradecer também, porque um dos parceiros nisso, nessa construção, foi você mesmo. Então, assim, a gente está muito feliz, as tias estão muito felizes, né? Então, eu não poderia deixar de falar aqui, agradecer as tias dos 4 distritos de Caxias, mas em especial o primeiro distrito, o 4º, o 3º distrito, os 4, porque tem tias de tudo que é distrito aí, né? E também das tias de Magé, que também estão juntas nessa parceria, e elas estão, assim, felizes da vida. Então, a sua presença lá, no dia 9, vai ser às 18h30 a sessão, vai ser muito importante para aquelas crianças, para as tias, para as mamães atípicas que vão estar presentes também, seus filhinhos, tá bom? Então já fica o convite aqui, né, dessa parceria. E no dia 21 de maio,
vai acontecer o evento lá na Câmara, Isso. né, da questão da temática da própria marchinha, né, que muito gentilmente saiu do seu gabinete essa homenagem e essa cerimônia de posse. Então, assim, as líderes de Ministério Infantil, tanto da estadual quanto da municipal, estão felizes. Eu preciso ser essa porta-voz nesse momento delas, né? De te agradecer por todo esse seu empenho como o recente legislador, né? No recente mandato, porque você já fazia sem ser vereador, mas agora você está com essa incumbência, né? De ser um vereador. Uhum. Então, assim, estamos gratas porque pela sua disponibilidade de querer ajudar, de querer se preocupar com a criança. Então, em nome da marchinha, em nome de todas as tias, tanto do município quanto das regiões da Baixada, das tias das convenções, enfim, se for falar que é muita tia, eu estou falando tias, né? A gente quer te agradecer por essa sua pequeno gesto de carinho e de bondade, não só para nós tias, mas para todas as crianças do nosso município e do nosso estado. Pode contar comigo sempre. Como eu falei, eu estou ali não representando interesses pessoais, estou ali na Câmara dos Vereadores, estou, né, como vereador nessa 20ª legislatura, representando ali os interesses de toda a população. Então, o que precisar, nosso mandato está à disposição. O que você precisar, pode contar comigo, que nós vamos estar ali atuando através do nosso mandato para atender aí as necessidades daqueles que mais precisam. Muito bom. E só para terminar agora, que eu já falei para terminar 3 vezes, gente, mas agora para terminar mesmo, eu vou fazer, deu vontade, vou fazer igual o que eu já fiz antes, nas outras programações que a gente faz, eu tinha parado, mas agora eu vou voltar aqui. Marília Gabriela está me assistindo, porque eu tenho certeza disso. Tô brincando. Mas um dia ela vai vir aqui com a gente no nosso podcast. Eu gosto de imitar a Marília Gabriela, então a gente vai fazer aquele bate-volta assim rapidinho, né? Sonho. Dias melhores. Alegrias. Meu neto Noah. Já não vou. Vai nascer agora. Parabéns. Deve estar aí para início de junho, finalzinho de maio agora. Que legal. A minha cidade não pode faltar. Serviços públicos de qualidade. Dentro da minha casa eu tenho que ter. Tem que ter amor. Amor, respeito. Deus é o que para mim? Tudo. Traição. Inegociável, inaceitável. Lealdade. Tem que existir sempre. Muito bom. Estamos aqui, já estamos encerrando. Já acho que a população, se ela tinha uma curiosidade em saber quem é o vereador Leone, acho que já deu para a gente dar uma pincelada aqui hoje. Eu quero que você olhe aqui para aquela câmera ali, ó, 4, dê um recadinho para a população de Duque de Caxias, de conforto, de amizade, mas principalmente daquilo que a população pode esperar do seu mandato. Em 2 minutinhos, você pode falar aquela câmera ali? André, agradecer mais uma vez a oportunidade de participar desse importante podcast. Agradecer a Deus, agradecer a você, agradecer a toda a equipe técnica aqui do estúdio, meu amigo Carlos, produtor. Agradecer a minha família, minha equipe de trabalho. Ninguém faz nada sozinho, sem vocês não seria possível. E dizer para a nossa população que vocês têm, nessa 20ª legislatura, um vereador comprometido, aguerrido, que vai estar trabalhando muito os 4 anos de mandato para que possamos atender às necessidades da população, defender e garantir os direitos do povo. O vereador, quando ele é eleito, o vereador é o legislador, são os vereadores que propõem, discutem e aprovam as leis a serem aplicadas no município, mas os vereadores também têm que fiscalizar o executivo. O executivo é o prefeito, é quem aplica os recursos públicos, o dinheiro do povo. Mas o vereador ele tem que fiscalizar para saber se esse dinheiro, esse recurso público está sendo devidamente, corretamente aplicado. E garantir
que venhamos ter uma saúde pública de qualidade, uma educação pública de qualidade, obras públicas de qualidade, todos os serviços públicos venham ser de qualidade para atender a população, garantir o direito do povo. E vocês vão ter ali na Câmara, nessa legislatura, um vereador aguerrido, comprometido, trabalhando muito em favor daqueles que mais precisam. Conte comigo, que Deus abençoe a todos. Muito bem, pessoal, já estamos aqui no nosso final do nosso podcast, Pode Isso, Dona Andréia. Hoje, muito para lá de especial com esta figura pública, vereador Leone, em nome também da nossa programação, em nome da Marchinha, em nome de todos os projetos esportistas que nós temos, em nome de toda a galera do município de Caxias e até fora do município, nós agradecemos, né, a sua presença, a sua generosidade de estar aqui conosco, de dar essa oportunidade também da população te conhecer como pessoa, como cidadão comum e normal de uma cidade que tem tantos problemas quanto qualquer outra pessoa, mas que tem o coração disposto a ajudar. Então a gente quer te agradecer, queremos agradecer a você que está nos assistindo, muito obrigada pela participação. Te pedimos mais uma vez que você compartilhe essa ideia, compartilhe esse vídeo, compartilhe esses momentos que estivemos aqui com a sua amiga, com o seu amigo, com o próximo. Passa o link e vai e manda ver mesmo. Dispara aí, porque a gente precisa espalhar boas notícias. Até semana que vem. Semana que vem a gente tem também aqui outra personalidade muito importante, que é o Adriano Gospel Funk. A gente vai estar falando aqui sobre o funk gospel e sobre a Marcha para Jesus que vai acontecer no Rio de Janeiro. Então não falte também, esteja conosco aqui. Lembrando que estamos numa grande obra e nós não vamos parar. Tchau, tchau. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.